Aí. Então hoje nós estamos iniciando a nossa série sobre maturidade, amém? Então peço que você preste muita atenção no que o Senhor vai estar fazendo nesses 3 domingos. Que você absorva, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração e nos levar para outro nível, amém? Nós estamos crescendo, nós temos sonhos, temos planos, Deus tem sonhos na sua vida, e para você conseguir alcançar isso tudo, você precisa alcançar essa maturidade que o Senhor tem para você. Quando a gente fala de maturidade, nós temos que entender o que não é maturidade. E para isso, vou contar uma história para vocês. Eu, quando era pequeno, eu tenho um irmão que ele é 2 anos mais novo que eu. E a gente estava na casa do meu avô, lá em Santana do Livramento, lá bem longe. E daí, peguei o isqueiro do meu avô, e a gente saiu, na verdade foi uma caixa de fósforo, não foi um isqueiro, uma caixa de fósforo. E eu fui para um campo que havia na frente da casa dele. E eu e meu irmão, a gente começou a riscar os fósforos, ia colocar fogo nas plantas para ver se pegava fogo. E foi isso, a gente foi fazendo em várias assim, mas não vimos pegar fogo em nenhuma. Acontece que quando a gente estava lá no longe, assim, a gente olhou para trás, tinha uma planta que estava pegando muito fogo. E a gente voltou correndo para casa, se escondemos, esperamos. Eu sei que não passou muito tempo não, era época quente. Pegou fogo em todo o campo, assim, nos postes. Meu avô descobriu, minha mãe descobriu e eu também um pau. Eu e meu irmão apanhamos. Justo, né? A gente mereceu, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente é criança, a gente faz coisas que não pensa nas nossas consequências das nossas atitudes, né? A gente simplesmente faz. A gente não entende o que é proteger, não tem cuidado, não tem responsabilidades. Outra vez, eu peguei e não sei o que me deu. Eu resolvi me esconder da minha mãe debaixo do carro. E eu me lembro que minha mãe me chamava. E eu não vou sair debaixo do carro, vou ficar aqui, escondido dela. Acontece que tinham roubado umas crianças lá, não fazia muito tempo. E eu me lembro que ela fechou toda a casa e saiu desesperada correndo atrás de mim. E quando eu saí debaixo do carro, fui entrar em casa e a casa estava toda fechada. Eu voltei para debaixo do carro, né? Depois eu vi ela chorando, desesperada e tal. Daí eu saí. Tô aqui, mãe. Ela já tinha ido para a faixa, já tinha gritado para todo mundo atrás de mim. E eu tinha me escondido dela. Não sei até hoje por quê. Né? Se você for contar histórias, você deve ter um montão de história aí também que você aprontou quando era criança, né? Então, quando a gente é criança, a gente não tem responsabilidade, a gente faz coisa de criança. A gente não pensa, muitas vezes. E o Senhor, Ele fala também sobre crianças. E criança, a gente percebe que crianças, elas são imaturas, na verdade. E a palavra imaturo, ela significa que ainda não chegou à maturidade, que não é maduro, precoce, antecipado. E muitas tentativas se frustram. Sinônimo de imaturidade, infantilidade, criancice, antecipação e precocidade. Amém? Palavra maturidade, o que significa? Efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Amém? Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos tirar de um nível de imaturidade e levarmos para um nível de maturidade. Esse é o desejo de coração de Deus para todos nós. João 3,3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão
nascer de novo. Precisamos entender aqui que nós, todos nós, quando nós tivermos um encontro real com Jesus, quando nós deixamos o Espírito Santo realmente entrar sobre nossas vidas, vou dizer assim, e gerar esse novo nascimento, quando nós nascemos de novo pelo Espírito, nós não nascemos adultos, amém? Nós não nascemos perfeitos, nós não nascemos prontos, amém? Nós nascemos crianças espirituais. Tudo é muito novo, uma nova cultura, um novo jeito, muitas perguntas, muitas vezes aquela ânsia de querer buscar Jesus, de querer descobrir, mergulhar. Então a criança, ela faz várias coisas assim, tudo é novo, amém? A criança, e nós nascemos de novo em Jesus, mas tudo que Deus faz, isso você vai ver na natureza, você vai ver na nossa própria vida, se desenvolve, é para crescer, é para evoluir, amém? Tudo que Deus faz. Em Mateus 18:3 diz assim: eu lhe asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Por que esse encontro com Jesus, ele se assemelha a ser como uma criança? Por quê? Porque na verdade, quando nós encontramos Jesus, é um novo caminho. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós somos novas criaturas, e eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez, inclusive uma nova vida a qual nós temos que desenvolver, uma nova cultura que nós temos que aprender. Quando nós chegamos diante de Jesus com esse coração de criança, por que tem que ser esse coração de criança para a gente conseguir receber esse novo de Deus? Porque quando talvez você entre com um coração já de adulto, porque o coração de adulto já é muito racional, o coração de adulto já tem seus pensamentos já afirmados, digamos assim, já tem orgulho, já tem um montão de coisas, e daí quando chega diante de Jesus, não consegue entregar verdadeiramente a sua vida e confiar no Pai, é isso. Para se chegar diante de Jesus tem que ser com um coração de criança, amém? Confiando no Pai, entregando todas as áreas da nossa vida ao nosso Deus, amém? Então nós encontramos Jesus com esse coração, e quando temos esse impacto, nós somos chamados para algo novo, esse novo nascimento. Nós precisamos entender que a maturidade cristã, esse crescimento de processos da nossa vida, e desenvolver a maturidade espiritual, não tem a ver com tempo de igreja, amém? Não tem nada a ver com o tempo que você vem na igreja. Porque você pode vir anos na igreja e mesmo assim continuar sendo uma criança. Continuar fazendo coisas que crianças fazem. Assim como uma pessoa que ela pode vir e se entregar de uma maneira profunda para Deus, ela começa a desenvolver e começa a crescer. O Senhor quer que nós todos venhamos a crescer, amém? Então na Bíblia, quando ela fala de filhos, existem duas palavras para filhos na Bíblia. A primeira é teknon. Teknon significa criancinhas, filhinhos, termo geral ligado para o filho menor, sem maiores responsabilidades. João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra aqui, filhos, ali, ela está falando sobre filhos, crianças, filhinhos, teknon.
Então todos aqueles que receberam a Jesus, que creram no nome de Jesus, por esse novo nascimento se tornam filhos de Deus, filhinhos, amém? E filhinhos, eles não conseguem ter responsabilidades, filhinho não consegue estabelecer governo, filhinho, ele não consegue cumprir propósito de Deus, filhinho não tem direito à herança, amém? Filhinho não consegue administrar tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas, por quê? Porque nós estamos recém-nascendo. Imagina que no momento da nossa conversão nós nascemos, e já tudo aquilo que tem que os desafios que nós temos que ter, o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, os lugares que Ele quer nos colocar, já fosse assim, nós não estaríamos preparados. Por isso que a criança ela vai aprendendo. Como é que a criança ela começa a andar? Ela não cai muitas vezes, mas ela continua tentando. Sabe por que algumas pessoas paralisam e não conseguem crescer? Porque quando caem, escolhem não tentar mais e continuar. Quando o nosso coração é permanecer no Senhor, o nosso coração é buscar o Senhor, o nosso coração é realmente ter esse relacionamento com Deus por resto das nossas vidas, você vai cair, mas você vai continuar crescendo e você vai aprender com seus erros. E você não vai cometer mais esses erros. Você vai ter novos desafios. A criança, qual é o desafio da criança? É aprender a andar, é aprender a andar de bicicleta. O desafio de um homem e uma mulher de Deus, administrar uma família, administrar uma casa. São desafios diferentes. E no reino de Deus, é esses mesmos desafios diferentes que nós temos. A gente percebe, por exemplo, na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, do 11 ao 32, se você não leu ainda, leia na sua casa. O que acontece lá? Existe um filho que não estava preparado para administrar a herança que Deus tinha para liberar sobre a vida. Os recursos. E o que ele faz? Ele pede a força aquilo. Deus até libera, o pai até libera, vai. Mas o que ele faz com tudo aquilo que o pai deu na mão dele? Ele gasta tudo, a Bíblia diz. Que ele gasta os recursos em festas, ele gasta os recursos com as mulheres, ele se perde com os amigos, a ponto de ele chegar no fundo do poço. E ele ter vontade de comer a comida dos porcos. Por quê? Porque era uma criança com uma herança. E é interessante que nós muitas vezes sabemos que não conseguimos administrar certas coisas. Sabemos que não estamos preparados para certos desafios. Mas nós queremos que o nosso Pai nos abençoe com certas portas e nos dê certas responsabilidades e coisas nas nossas mãos. Criança, ela quer tomar força às coisas. Já filho que desenvolve, ele recebe. Simplesmente o pai dá. Por quê? Porque chegou o tempo, convergiu a sua maturidade com aquilo que Deus tinha para liberar de você naquele tempo. E a maturidade cristã, a nossa vida espiritual, existe o Espírito Santo dentro de nós, esse novo nascimento. Esse novo nascimento, nós podemos chegar até uma fase com Deus, mas nós podemos voltar a ser crianças. Sabia disso? É como a gente já buscamos o Senhor, já aprendemos, já desenvolvemos certas coisas, mas quando a gente começa a retroceder, nós começamos a nos tornar crianças de novo. Bebês na fé, infantis.
Existem certas bênçãos que estavam ali determinada com o tempo e com aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Olha, chegou um nível, eu vou te dar isso. Daí você dá alguns passos com aquilo que Deus te deu, e de certa hora você entra numa zona de conforto. Você se contenta com aquilo. Você para de querer almejar mais, crescer mais. Entender o que o Senhor quer fazer a partir daquilo que Ele deu nas tuas mãos. E sabe o que começa a fazer? Começa a retroceder. Mesmo sendo uma bênção real que Deus deu na sua vida, você começa a retroceder e começa a se perder, porque não consegue administrar aquelas coisas. Não porque Deus não confiou em você, é porque você, ao invés de crescer na fé, você retrocedeu. E daí criança já não consegue administrar aquele favor e aquela bênção que Deus deu sobre a sua mão. Amém? Vocês estão entendendo? Então os filhos, eles precisam amadurecer. Filhos sadios, a gente precisa de um ambiente favorável para crescer. É como se fosse uma família. É como se fosse o alimento necessário para a gente crescer. Qual o ambiente que nós crescemos? O ambiente do reino, o ambiente da igreja, o ambiente do ensino, o ambiente do discipulado, o ambiente do confronto, o ambiente onde que vai nos tirar da zona de segurança e de lugares que querem firmar os nossos pés e nos paralisar em alguns lugares. Sabe qual é um ambiente bom para crescer? É um ambiente de desafios. A fé, ela nos desafia, meu irmão. A fé, ela nos faz a gente sonhar, faz a gente ver além, faz a gente querer progredir na vida, crescer, ampliar a visão, para conquistar aquilo que o Senhor está nos mostrando. Mas se nós queremos conforto, segurança, digamos assim, a estabilidade, tudo pelo controle da nossa vida, você vai até um nível, e quando você chegar nesse nível, as coisas vão continuar acontecendo, e ao invés de você avançar, você retrocede. A vida com Deus, ela nos impulsiona para frente, amém? Ela nos leva, meu irmão. Existe um vento que nos sopra. O Senhor começa a gerar sonhos no nosso coração. O Senhor começa a gerar planos. E nos começa a dar desafios para construir e chegar nesses planos que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. Gálatas, do 1 ao 3, diz assim: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mesmo sendo filho, mesmo sendo herdeiro, mesmo tendo promessa, mesmo tendo o favor de Deus, a Bíblia diz, se nós formos menores, nós não vamos conseguir administrar aquilo, e nós acabamos nos tornando escravos ou refém, mesmo sendo filhos livres. Olha só que forte isso. Efésios 4, do 4 ao 14, olha o que diz também. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro. Olha lá. O propósito de Deus é que não sejamos mais crianças. Por quê? Porque criança não sabe o que quer. Criança não sabe discernir as coisas. Crianças vai para qualquer lado. Por que fala para a criança, por exemplo, ó, não pega
doce de quem te dá na rua. Não falam isso para as crianças? Por quê? Porque ela pode correr um risco. Ela pode ser levada por qualquer situação de perigo. Ela cai em qualquer coisa. Uma criança espiritual, ela corre grandes riscos, porque está aprendendo as coisas. A verdadeira criança, tá? Os filhos do pai, são crianças que devem ser submissas ao pai, são crianças que devem aprender com Deus, devem estar no cuidado da casa, devem estar protegidas, amém? Criança precisa realmente dessa entrega em Deus, até que elas se tornem maduras, até que se tornem adultas, até que se tornem pessoas que possam herdar e administrar aquilo que o Senhor quer. Mas infelizmente os bebês espirituais, elas tentam mandar em Deus. Dão ordem, determinam coisas, dizendo que são herdeiros, que têm direito, querendo impor regras, sendo que a nossa posição é de nos sujeitar a Deus. Crianças espirituais, você já viu criança gosta de escutar não? Criança não gosta nem um pouco de escutar não. Criança quer sim para tudo. Criança, ela precisa ser direcionada, precisa ser pega na mão, ser colocada para atravessar a rua, até que ela aprenda, até que ela desenvolva, até que ela cresça, até que ela amadureça. Hebreus 5, do 11 ao 14, diz assim: quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a estatura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e quem não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Olha o que está escrito em Hebreus, está dizendo assim, vocês, pelo tempo de caminhada que vocês estão, pelo tempo que vocês tiveram já um encontro com o Espírito Santo, pelo tempo que vocês estão, fundamentando as coisas, já era para vocês ser mestres. O que está dizendo? Já era para vocês ser líderes, já era para vocês estar ensinando, discipulando, cuidando, tomando responsabilidade no reino de Deus, tomando postura, tomando posição. Mas eu tenho que estar dando para vocês leitinho espiritual, porque vocês são crianças. Vocês estão errando nos princípios elementares da fé, ou seja, nos fundamentos da palavra de Deus, nos principais fundamentos, vocês estão se perdendo ali. Então eu tenho que estar falando para vocês as mesmas coisas que eu já ensinei, eu tenho que estar replicando, eu tenho que estar mostrando, eu tenho que estar insistindo nisso daí. Sabe, Hebreus está dizendo, olha, tem alimento sólido para dar. Ou seja, tem palavra de Deus, tem experiência com Deus, tem coisas profundas que nós podemos experimentar no Senhor. Revelação, sabe? Busca do Espírito Santo. Mas eu tenho que estar dando leitinho espiritual para vocês. Vocês já eram mestres, vocês já eram líderes. Mas ainda vocês são crianças. Ela diz ali que o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante se tornam aptos para discernir o bem e o mal. Ou seja, adultos, filhos maduros, eles discernem o bem e o mal. Mas é legal essa palavra, pelo exercício
constante. Por quê? Porque a maturidade espiritual, a vida no Espírito, ela é desenvolvida e exercitada. Ela é fortalecida. Se não exercitamos a nossa vida espiritual, continuamos sendo os bebês na fé. Agora, o exercício constante é diário, constante é sempre. O exercício constante nos leva a crescer, a chegar à estatura de homens e mulheres que o Senhor quer que a gente nos torne. Agora, quando não se tem esse exercício, não se consegue. Porque a vida no Espírito, ela é desenvolvida. E nós, será que nós estamos preparados para receber o alimento sólido de Deus? Ou será que a gente está precisando ainda de leitinho espiritual? Será que a gente ainda é criança? Ou nós nos tornamos adultos naquilo que o Senhor quer das nossas vidas? Então, algumas características aqui para mostrar quem ainda não saiu desse leitinho espiritual, vou dizer assim. O primeiro ponto é que as práticas espirituais não fazem parte do seu dia. Por que isso? Crianças não conseguem se alimentar sozinhos. Amém? Crianças espirituais vão depender de culto somente. Criança espiritual vai depender que, por exemplo, quem prega, quem fica lá, fica horas mastigando, orando, buscando para trazer uma palavra para vocês, porque não se consegue comer na casa. Então tem que dar as coisas mastigadas. Criança espiritual não consegue se alimentar sozinho. Não tem a sua vida com Deus, não tem a sua rotina de Bíblia, oração, comunhão com Deus, as práticas espirituais. Querem sempre que os outros fazem, ora por mim, prega para mim, faz isso para mim, ora pelo outro, mas nunca tomam uma responsabilidade para si. Criança não consegue se alimentar quando adultos saudáveis, de forma consciente e voluntária, sem necessidade de alguém, lembre disso, se alimentam na hora certa. Fazem o seu alimento. Bebês têm fome, mas precisam que os outros te dão alimento. Você até pode ter fome de Deus, mas você precisa que os outros dêem alimento. Algumas crianças até conseguem alimentar sozinhas, mas são manhosas, preferem que os pais deem tudo na boca. Vamos lá. Uma criança numa mesa, se deixar uma criança se alimentando, ela só vai querer comer porcaria, não vai? Só vai querer se empanturrar de um montão de coisa. Mas o sólido, o que ela precisa realmente comer, que vai fazer bem para ela, para o desenvolvimento sadio dela, ela muitas vezes não quer. Aquilo que vai fortalecer a vida dela, não quer. Mas as coisas que não fazem bem, que não vão fazer ela evoluir, crescer, ter os nutrientes certos, ou qualquer outra coisa assim, não buscam. Vocês estão conseguindo entender? Te põe numa mesa uma criança, como que uma criança se comporta numa mesa na hora da refeição? Faz birra. Não consegue sentar na mesa para ter relação, digamos assim, que o Senhor nos apresenta uma mesa. Não consegue estabelecer relação. Criança não consegue se comunicar. Criança, muitas vezes, até para receber um alimento sólido, alguma coisa, tem que estar pegando uma colherinha, tem que estar fazendo aviãozinho para dar na boca. Ou seja, tem que fazer entretenimento para conseguir dar uma refeição para a pessoa despertar. Criança, então, primeiro ponto, criança espiritual não faz o seu próprio alimento, não se alimentam de maneira adequada, amém? Segundo ponto, crianças, elas acham que não precisam de mudanças no comportamento. A vida que a criança vive muitas vezes, se você vai dizer,
alguns ensinos, algumas coisas, elas não estão tão abertas à mudança. Por quê? Porque elas não têm total consciência da realidade das coisas. Enquanto um adulto já pensa já melhor, já vê os riscos, já sabe alguns caminhos, já sabe algumas experiências que não deu certo, né? A criança, ela acha que não precisa de mudança muitas vezes. Tem o coração fechado para mudanças. Terceiro ponto, criança muitas vezes quer ser o centro da atenção. Criança adora chamar a atenção. Faz tudo o que é possível para ser vista. Quando criança espiritual com criança espiritual na igreja, só uma coisa, somente crianças espirituais com crianças espirituais que geram facções, contendas, brigas, mesquices. Porque duas crianças birrentas se encontraram. Mas o que contém? Alguém maduro diz, para com isso, não é? O pai, ele corrige, a pessoa madura mais separa, corrige, coloca cada um do seu lado, não faz assim, isso, aquilo, outro. Isso acontece na vida da igreja. Quando se tem crianças imaturas, pessoas que não desenvolveram, não cresceram, não sabem amar, não sabem perdoar, não sabem responder com mansidão, não sabem, enfim, lidar com relacionamentos com pessoas, vai causar briga e vai causar contenda. Criança às vezes caiu ali um tombinho e já está fazendo um esparro, parece que quebrou uma perna, não é? Criança espiritual é igual. Ah, me ofendeu. Um esparro. Criança espiritual, ela causa briga, contenda. Criança espiritual dá trabalho. Amém? Quando adulto toma responsabilidade para si, criança dá trabalho. E é ruim que às vezes tem gente que é anos de igreja, mas continua dando só trabalho. Muda de igreja para igreja, trabalho. Chega. Ao invés de darmos problema, nós precisamos ser adultos que resolvem problemas, amém? Resolve problemas. Luz, sal, posição. Quarto ponto, crianças, por não ter muito discernimento, elas acabam sendo influenciados fáceis por qualquer coisa. Crianças são pessoas de fácil manipulação. E muitas vezes tem algumas convicções que querem manipular os outros, ou falam coisas que não têm pé nem cabeça. Imaginação, historinha, coisas sem fundamentos. Então aderem a muitas modinhas, quando o adulto, a nossa única, digamos assim, modinha, tem que ser a Bíblia, meu irmão. O que a palavra de Deus nos direciona, o que o Senhor está nos dizendo, não é cheio de achismos, cheio de coisas, cheio de dogmas, cheio de... Não, o Senhor está nos dizendo, o Senhor está nos direcionando. Outro ponto, criança não gosta de disciplina. Criança não gosta de correção. E nem conseguem muitas vezes receber isso. Crianças gostam muitas vezes somente dos benefícios, mas não assumem as responsabilidades nunca. Então nós precisamos nos posicionar e sair desse ambiente de que somos crianças e nos tornarmos adultos, amém? A maturidade com o Senhor, a maturidade cristã, filhos maduros, ela usa a palavra huios, amém? Que na Bíblia significa filhos maduros.
Hebreus 5:8, olha o que diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Esse versículo aqui está falando sobre Jesus. Essa palavra filho ali é huios, que está falando sobre filho maduro. Embora sendo filho maduro, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, um maduro na fé tem marcas, um maduro na fé tem crescimento, um maduro na fé se submete aos processos e aos ensinos de Deus, amém? Jesus, ele aprendeu a obedecer em tudo. O crescimento físico acontece progressivamente, o crescimento espiritual não depende do tempo, mas de uma obediência firme à vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu me lembro que quando eu estava, talvez na minha adolescência ou pré-adolescência, quando estava crescendo em estatura, eu me lembro que meus joelhos doíam bastante, algumas articulações doíam bastante. Alguém passou por isso quando estava crescendo e alguns ossos começaram a doer? Quem é que passou por isso? Quando nós, crescimento, entenda algo, crescimento dói. Aprender dói. Mas somente assim nós conseguimos sermos homens e mulheres de Deus. Somente assim nós chegamos a experiências, a maturidade cristã que o Senhor tem para a gente. A gente precisa desmitificar, entenda algo, maturidade, amém? Isso você vai falar comigo para você, maturidade não tem a ver com dons, fala aí. Não tem a ver com dons, não pense porque a pessoa prega, canta, sei lá, ora pelos outros e cura, ou faz qualquer outra coisa ministerialmente, que significa que ela é madura, amém? Maturidade não tem a ver com dons espirituais, maturidade tem a ver com o caráter de Cristo na nossa vida. Não tem a ver com isso, tem a ver com o caráter, tem a ver com a forma com que eu ando. E maturidade não é quanto que eu cresço, digamos assim, você vai entender, maturidade é o quanto que eu suporto as adversidades da vida. Maturidade é quando eu cresço para baixo, é quando eu fundamento raízes, quando eu estou realmente firmado no Senhor, e vem o vento, vem os dias difíceis, vem as crises, mas nada me tira de perseverar em Deus, meu irmão. Filhos maduros não desistem, filhos maduros não retrocedem, filhos maduros vão até o fim, por Jesus. Filhos imaturos não vão dar vida pelo Evangelho, meu irmão. Criança, se vê o perigo assim, assusta, a criança sai correndo. Homem e mulher se posiciona. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Essa palavra filhos aqui é huios. O que está dizendo? Que todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, direcionados na sua vida pelo Espírito Santo, são filhos maduros. Um filho maduro é conduzido pelo Espírito Santo. Romanos 8, do 17 ao 19, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato, olha só, participemos dos sofrimentos, para que também participamos da glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação que os filhos de Deus, ou quando os filhos de Deus serão revelados. Essa palavra filhos é huios. O que está dizendo? Que a criação, que a humanidade, o mundo, aguardam a minha e a sua posição como filhos maduros.
Porque somente filhos maduros revelam Jesus, meu irmão. Somente filhos maduros respondem a essa criação. Mas para isso, como diz nos versículos anteriores, sofrimentos. Se participamos dos sofrimentos, participamos da glória. Características de uns filhos maduros, eu já vou encerrar. O filho maduro, ele tem um desejo de alimento sólido. Filho maduro cansa do superficial. Filho maduro quer mais de Deus, meu irmão. Anseia por mais de Deus. Deseja mais de Deus. Deseja por coisas mais profundas no Senhor. Filhos maduros aguentam ofensas pelo Evangelho. Na Bíblia nos fala. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Sabe, certa hora Jesus chama assim, e começam a falar que Jesus ele é Beelzebul, por exemplo. Jesus pega os discípulos assim, se me chamam ao mestre de Beelzebul, o que mais que vão chamar vocês? E às vezes a gente pensa, porque a gente está em Jesus, que a gente não vai ser ofendido por algumas coisas, que a gente não vai ser perseguido, que a nossa fé não vai ser desafiada. Quem disse? Jesus ele diz, se o mundo me odiou, também vão odiar vós. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu acho demais. Que diz bem assim: como eu me achegarei diante de um Deus santo, sendo aceito onde ele jamais seria. Aonde Jesus não é bem aceito, meu irmão, filhos maduros também não serão. Por que não vão aceitar a gente se não aceitam Jesus lá? Por quê? Aonde Jesus não é bem-vindo, nós também não deveríamos ser. Onde Jesus não é aceito, nós também não deveríamos ser. Por quê? Porque nós representamos Jesus na terra, meu irmão. O Espírito Santo habita nas nossas vidas. 1 Timóteo 3,6 diz assim: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Timóteo, ele está falando sobre papéis de liderança, sobre responsabilidades. Lembrando que ali não tem a ver com a questão, um novo convertido está muito mais sujeito a ciladas. Por quê? Porque é tudo novo, ele recém está nascendo. Muitas vezes demora para crescer algum tempo. Mas não quer dizer, porque eu estou anos na igreja, eu estou apto para experimentar alguma coisa em Deus. A questão é, em que nível eu estou? A questão é, como que eu estou crescendo nesses processos? Como eu estou amadurecendo em Jesus? Como que o meu coração está aberto a crescer espiritualmente? Eu preciso exercitar a minha fé em Jesus. Sabe? Tem outra frase que eu acho demais, que diz assim, que o Senhor, Ele não é diretor de creche, mas o Senhor, Ele é general de um exército. Criança só quer fazer bagunça. Homens e mulheres organizam a bagunça das crianças.
O Senhor quer nos levar a um nível espiritual, a pessoas primeiramente com uma fé espiritual madura. Porque se nós tivermos pessoas maduras aqui, quando chegar um novo convertido, alguém na fé, alguém que está dando os primeiros passos, eles vão ter um exemplo, eles vão ter alguém que para conseguir realmente ensinar e fazer eles crescer. Mas imagina se eles seguem aqui um montão de criança, bagunçando, falando um montão de coisa, indo para um lado, sendo levado por qualquer coisa. Nós não conseguimos dar destino às crianças, nós só damos destino a homens e mulheres de Deus, a pessoas maduras na fé recebem destino. Homens e mulheres maduras é que são enviados. Amém? Então está na hora de nós tomarmos o que nos pertence. Está na hora de nós nos posicionarmos no Senhor e dizer: Senhor, eu quero crescer. Essa oração, se você orar assim, se prepara para os desafios, se prepara para o tempo de crescimento na sua vida. Senão você vai ter desafios de coisas que você não vai saber o que fazer, mas você vai passar por isso. O Senhor vai te instruir, o Senhor vai te impulsionar. E depois, quando você passar e você atingir um certo nível, você vai olhar para aquela coisa boba e pequena e você vai dizer: olha só, aquilo estava me perturbando. Mas você olhou do outro lado e você disse: era tão pequeno e tão superficial e tão fácil de resolver. Mas é assim na nossa vida, desafios. Obedecer, submeter a nossa vida ao Senhor, para que nós venhamos receber o alimento sólido que Deus quer nos dar.